E aí, como criar uma rotina de leitura saudável para as crianças e para os pais, a fim de que ninguém surte dentro de casa e que aquela criança realmente ganhe o gosto pela leitura? Bom, em primeiro lugar, um dos fatores mais importantes desse vídeo é que a gente vai falar da rotina de leitura na vida da criança. E nem tudo que a gente ouve por aí com relação à dica de leitura de um modo geral, funciona para a criança, não necessariamente. Aquilo que vai funcionar para a introdução do hábito da leitura na vida de um adulto vai funcionar para uma criança. Inclusive, esse é um tema muito bom para a gente fazer um vídeo aqui. Quais as dicas que não funcionam para as crianças, mas funcionam ou podem funcionar para os adultos, né? Bom, necessariamente a gente tem que pensar o seguinte, que a criança, ela é diferente dos adultos, porque elas não têm ainda aquelas potências humanas bem desenvolvidas, como a vontade, os afetos e até mesmo a inteligência. O adulto ele tem muito mais domínio sobre essas potências, justamente porque ele tem mais tempo de vida treinando, não é? A sua razão, o controle da sua vontade para aquilo que lhe faz bem, a condução dos afetos de modo que isso lhe favoreça e não lhe prejudique, e assim por diante. Portanto, uma coisa que a gente tem que falar aqui é que a rotina da criança, ela tem que atender às demandas infantis, certo? Ao modo como a criança vive a sua vida, ao modo como ela pensa. Ela é um ser em desenvolvimento. Então, a gente precisa ter paciência na hora de formar essa rotina de leitura. Mas existem algumas estratégias que eu vou falar aqui no vídeo que a gente pode utilizar e partindo disso a gente consegue ter excelentes resultados para que essa criança realmente apure o seu gosto e tenha a leitura não só como um entretenimento, mas também como uma forma de viver a vida, de uma maneira muito mais profunda, e se forme enquanto ser humano a partir da boa literatura. Bom, então, dois aspectos fazem diferença quando a gente vai falar da rotina de leitura na vida da criança. A primeira delas é que ela está em desenvolvimento ainda nessas potências, foi o que eu disse agora. E a segunda coisa é que a rotina da criança, ela necessariamente deveria ser mais leve que a do adulto, no seguinte sentido: ela tem menos responsabilidades, assim, mais sérias, não é? Ela tem as suas responsabilidades adequadas à idade, mas não é no ponto de ganhar dinheiro para sustentar uma família, né? E também ela deveria ser mais livre. Então, a criança, ela deveria ter mais tempo que um adulto. Veja, eu sou mãe de 4 filhos, sou procuradora aqui no meu estado, eu, portanto, sou servidora pública, eu tenho a minha casa, eu tenho meu marido, né, que eu tenho que dar muita atenção também, e tenho tantas outras coisas que eu gostaria de ser e fazer. Para que isso funcione, eu tenho que ter uma organização de tempo muito mais rigorosa do que a criança, por exemplo, que deveria ter muito mais tempo livre e de disposição para se desenvolver do que um adulto. Então, a rotina tem que ser pensada nesse sentido. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente aqui, antes de eu falar exatamente as dicas para vocês, é que o ambiente mais seguro, mais aconchegante, mais frutífero e que a criança passa a maior parte do tempo é a sua casa ao lado da sua família. Portanto, grande parte dos traços da personalidade, dos gostos daquela criança são sim influência direta dos pais e dos hábitos familiares que são cultivados. Quantos de vocês pararem para pensar agora não sabem exatamente assim coisas que vocês faziam todos os dias? Por exemplo, eu lembro quando meu pai me levava para a escola, ele sempre colocava numa rádio que tocava Roberto Carlos. E, portanto, eu cresci ouvindo Roberto Carlos e já tinha aquilo como uma prática dentro de casa. E agora eu lembrei que antes mesmo da gente entrar no carro, para ele ligar o rádio lá no Roberto Carlos, quando ele acordava, me acordava e que a casa começava a entrar em movimento, eu sou filha única, portanto não tinha tanto movimento como tem na minha casa, por exemplo, de manhã, ele já ligava o rádio para fazer o café com tranquilidade, né? Ele já acordava ali meio, claro, com todo mundo, né? Sonolento, e ele ligava aquela música, e essa música era Roberto Carlos. Então, músicas calmas ali de manhã. Então, eu lembro desse hábito, e é engraçado, porque hoje a gente também tem esse hábito aqui em casa. Meu marido, que normalmente acorda primeiro, e ele vai para a cozinha também para fazer o café. Só que a diferença é a música.
aqui o meu marido cultivou, né, esse hábito de escutar música clássica de manhã e a casa fica uma delícia com esse hábito. Então, são essas pequenas coisas que a gente faz todos os dias que vão montando, formando ali traços da personalidade e os gostos daquela criança. O amor pelos livros nasce, portanto, dentro de casa. Por mais que a escola incentive, que seja uma excelente ferramenta para a gente também de apoio, mas é dentro de casa, no seio do lar, que o amor pelos livros, que esse cultivo pelo hábito da leitura vai acontecer. Na verdade, nós devemos fazer o seguinte: dar chance para a criança, para que ela entre em contato com os livros e assim aumenta a probabilidade dela gostar de ler. Então, se eu promovo para ela isso, né, as experiências na infância são promovidas pelos adultos que cercam essa criança. Isso é uma coisa, é um fato. Nós somos responsáveis, então, e aí vamos para um outro ponto, né? Além desse ambiente favorável, acolhedor, em que a criança pode ser ela mesma, você já percebeu isso? Poxa, dentro de casa, a criança às vezes se comporta menos do que se comporta na frente do professor, porque dentro de casa ela tem mais liberdade, ela tem mais autonomia, ela se sente confiante, ela se sente confortável, segura. Então, é um ótimo ambiente para a gente começar a introduzir esses hábitos muito favoráveis na vida dos nossos filhos. E com relação à responsabilidade dos pais, é óbvio, né? Quem aqui não sentiu isso? Depois que se tornou pai e mãe, sentiu uma responsabilidade pesar nos ombros e passou a ter hábitos melhores, a pensar de uma maneira diferente, a ter comportamentos morais, inclusive, mais retos, justamente por essa nossa consciência de que a gente precisa ser o exemplo daquela criança. Então, a gente precisa melhorar enquanto pessoa. Ah, já passaram por essa experiência, né? De estar dirigindo e aí passar no sinal vermelho e a criança reclamar, avisar, falar, poxa, você passou no sinal vermelho. Algo que para a gente antes era muitas vezes até automático, né? Tá fechando o sinal ali, eu quis aproveitar. Mas para a criança é um desvio moral. E a gente passa a se policiar nos pequenos atos, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, para melhorar enquanto pessoa. É, a gente já percebeu que os nossos filhos, eles vão prestar muita atenção e seguir aquilo que a gente faz, em vez daquilo que a gente fala. Então, por mais que eu faça um discurso enorme sobre a leitura e o hábito da leitura e tudo isso, se eu não promovo para aquela criança um apoio direto e sincero, isso não vai acontecer. Falando da nossa responsabilidade, agora vamos falar da rotina da criança. Gente, a rotina da criança, ela é formada pelas nossas decisões. Então, nós tomamos as decisões. Quanto menor é a criança, maior é esse nosso campo de atuação, e quanto maior é a criança, a gente vai permitindo que ela, em alguns pontos, até certa medida, contribua com algumas opiniões e até decisões que vão fazer parte da sua rotina. À medida que ela cresce, ela vai influenciando também. E o contato com os livros? Como que a gente vai fazer isso acontecer, né? Simplesmente comece, pegue um livro e comece a ler? Não é bem assim. Vamos começar a entrar aqui nas nossas dicas, certo? Enquanto hoje em dia a gente vê um contato precoce com as telas, criança pequenininha já sabe ligar o celular, já assiste várias coisas na TV, já joga joguinho e etc. Muitas vezes, inclusive, mas isso daria um outro vídeo, sob a desculpa de que aquilo irá ajudar no desenvolvimento da criança. é, Em vez da gente estar fazendo isso, promovendo esse contato precoce com as telas, o que a gente deveria fazer, na verdade, era promover o contato precoce da criança com os livros, não é? Essa familiaridade, esse conhecimento das boas histórias vai favorecer muito a inclinação dessa criança dali para frente. Então, a gente aumenta mais a chance de que essa criança se torne realmente um leitor sólido, que encontra prazer na leitura e que busca a leitura como um refúgio em vários momentos da vida, inclusive, de uma maneira positiva, né? Vai acontecer quanto antes a gente promover esse encontro dela. Tem uma autora chamada Sarah Mackenzie, que eu não lembro exatamente como é o nome do livro, mas eu acho que é A Família Leitora. Ela usa uma expressão muito interessante, que eu não lembro se é dela ou do Jim Trelease, que é um outro autor que fala muito sobre leitura infantil, que é o seguinte, que os pais devem promover e ser conhecidos como casamenteiros literários, porque são os pais que promovem esse contato, esse encontro da criança com os livros, né? Não tem jeito dessa criança
ter uma autonomia, assim, independência de pedir para o pai comprar um livro, entrar numa livraria e pegar um livro e começar a ler. Isso não vai acontecer realmente. Então, quando a criança é pequena, livros espalhados pela casa, o momento da leitura em voz alta dos pais, os livros ilustrados vão ser, assim, muito bem-vindos nessa fase, porque vão trazer para a criança uma experiência muito favorável, especialmente quando ela é pequena. Existem diversos estudos que falam sobre isso. Existe até um estudo que se chama, eu acho que é Efeito Cachinhos Dourados, que também fala sobre isso. É isso que vai fazer a diferença nessa criança pequena. Então, quando a criança é pequena, ela não vai precisar de uma rotina tão rígida assim de leitura, com horários e coisas muito bem definidas, mas ela vai precisar dessa promoção abundante de momentos de contato com o livro. Então, dar livro de presente, ter cestinhos de livros espalhados pela casa, começar a montar uma biblioteca aos poucos e permitir que a criança realmente pegue aquele livro, o abra, muitas vezes amasse. Isso tudo vai ser favorável para a promoção do hábito da leitura nessa primeira infância. E uma coisa importante da gente falar, que também merecem não só um vídeo, mas vários vídeos aqui no canal, e como é um ponto que muito me toca, e que eu sou uma, acredito, posso dizer assim, né, uma defensora de zerarmos as telas, especialmente quando a criança é pequena. E quando eu falo zerar as telas, é promover assim um contato muito escasso e raro e muito bem escolhido, né, aquele momento, muito bem definido. E a gente já sabe que nessa primeira infância a criança não precisa das telas e ela prejudicada pelo acesso às telas. Então, as telas vão ser sempre o nosso vilão, independente da criança ser pequena, média ou grande, as telas vão ser assim, um vilão em toda essa história, não apenas para a promoção do hábito da leitura, mas para a boa formação de um modo geral da criança. Porque eu acredito que o centro desse nosso é, dessa chave de leitura que eu vou trazer para vocês aqui, desse vídeo, é justamente isso: encarar a leitura não como um hábito separado da formação da criança, mas como algo que faz parte, é intrínseco à boa formação humana, desenvolvimento geral daquela criança. Então, eu vou trazer para vocês aqui uma boa rotina de leitura, mas vocês vão ver aos poucos, aqui durante o que a gente vai falando, que ela vai estar inserida numa boa rotina de vida dessa criança. Então, as telas, é esperado que enquanto a criança é pequena, que a gente cultive outras coisas na vida da criança e não o amor pelas telas, o gosto pelas telas e o hábito. É claro que cada família tem sua realidade, cada mãe vive uma realidade diferente. Então, eu estou falando de um modo geral, certo? Que é o esperado e que é o nosso ideal. É isso que a gente deve buscar sempre na vida, o ideal. Eu não estou falando que vocês devem buscar uma perfeição na educação dos filhos, porque isso é inimaginável. Mas devem buscar, sim, um ideal muito bom para que a gente consiga conduzir bem aquela criança, certo? E para os mais velhos? Bom, para os mais velhos, a gente vai ter, claro, ali, a partir dos 7, 8, vamos colocar uma janela assim, até os 10 anos, o gosto pela leitura, se a gente vai introduzir agora, poxa, eu comi bola, perdi tempo. E agora que eu estou me despertando e trazendo para minha casa esse hábito da leitura, e meu filho já tem 10 anos, o que que eu faço? É óbvio que a gente vai precisar de uma rotina mais estruturada do que eu falei dos pequenos. Por quê? Porque aqui essa criança já desenvolveu muitos gostos, ela já desenvolveu muitos hábitos, e isso vai influenciar decisivamente. Vamos falar um pouquinho do ato de ler. O ato de ler, ele é uma habilidade complexa que é fruto, que é resultado de um conjunto de feixes, assim, de luz, digamos, que são outras habilidades que vão fazer com que aquele ato funcione bem. Então, para eu ler, para eu gostar de ler, tem que ter um monte de coisa que tem que estar junto ali. É, por exemplo, o ato da leitura, ele exige uma competência física, uma competência cognitiva, certo? Então, eu tenho que saber decodificar aquelas letras e juntar as sílabas e emitir os sons, dentre outras coisas. E, na minha visão, o que mais vai ser um ponto de dificuldade, no ato de ler para essa criança mais velha é a capacidade de contemplar a arte. Estou colocando assim bem genérico, mas eu vou explicar para vocês exatamente o que significa isso. É genérico e nem tanto, né? Mas se a criança até ali
não cultivou esse hábito de contemplar um pôr do sol, de contemplar um passeio em que ela faz com a família, em que ela consegue perceber as coisas, as pessoas, de contemplar a amizade, ou seja, de contemplar a própria realidade, essa criança vai ter uma dificuldade de contemplar o hábito da leitura, né? Porque ela vai precisar de uma postura tranquila, paciente, para olhar para um livro que só tem letras e ela vai ter que construir ali essa contemplação de enxergar para por trás daquelas letras a ideia, a história. E dentro dessa capacidade contemplativa está a capacidade de concentração e a capacidade de imaginação, que não são tão simples assim. Portanto, se eu não construir no meu filho até aqui essa capacidade maior de concentração e de contemplação da arte, porque literatura é arte, eu vou ter uma dificuldade maior. Mas então, se essa criança já tem um certo contato com essa calma do dia a dia, não é uma criança que está muito ligada às telas, a jogos eletrônicos, vive uma vida agitada, ela vai ter menos dificuldade. E esse é o ponto principal em que os pais devem entrar. Dependendo dos hábitos que essa criança construiu até ali, isso vai ser mais fácil ou mais difícil. Mas qual a grande chave para uma boa rotina de leitura aqui? É que a leitura em voz alta dos pais aconteça, mesmo que essa criança já saiba ler. Essa ansiedade, que essa criança leia sozinha e tenha uma vontade de ler e tenha essa iniciativa de leitura, vai ter que ser completamente alinhada aqui, certo? Vamos alinhar as expectativas. Nós temos uma criança de 8 anos, uma criança de 10 anos. É óbvio que a Leda precisa muito de vocês, graças a Deus, porque vocês vão sentir muito a partir do momento que aquela criança começar a ficar bem autônoma, a ponto de não precisar mais recorrer aos pais. Então, vamos aproveitar o momento da leitura para fazer essa aproximação entre pai e filho. Leitura em voz alta vai promover, então, o auxílio e o apoio afetivo, emocional, cognitivo que essa criança precisa. Porque, além de tudo, os pais leem melhor que os filhos, em tese, não é? Pelo menos assim deveria ser. Então você vai ter uma entonação melhor, uma emoção, você vai ter essa capacidade, de repente, de fazer algumas vozes diferentes, e isso certamente vai conquistar aquela criança não só pela sua competência leitora, mas porque é a sua voz que está ali em jogo, e o afeto de um pai e de uma mãe, só pela voz, pelo cheiro, pelo contato, faz toda a diferença. Então, qual tempo a gente precisa para promover esse momento da leitura em voz alta, né? Existe um tempo mínimo? Eu vou colocar aqui para vocês 15 minutos diários como média. E eu tiro isso tanto da literatura, né, de livros que nos indicam como promover a literatura. Eu estou com um aqui que eu vou mostrar para vocês, que é esse aqui, ó. A Passagem Secreta, porque os livros infantis são uma coisa muito séria, né? É, Esses e outros autores falam muito sobre a leitura, então eu tirei esses 15 minutos não só desses livros, mas da minha própria prática enquanto professora de literatura para crianças. Centenas e centenas de famílias e crianças passam por mim, né? Já passaram nos últimos anos, e a gente vê que esse pode ser considerado um ponto bom de partida. Eu sempre gosto de promover mais tempo de leitura. Então, eu sempre incentivo os meus alunos e as famílias a colocarem 20, 25, 30, 40 minutos, mas vamos colocar uma média aqui de 15 minutos. Ah, e se eu só conseguir 10, tá tudo bem, você está começando, certo? Bom, e a grande chave? Eu acho que esse é o ponto alto do vídeo. A gente já caminha para o final, mas eu trouxe para vocês aqui a grande chave de interpretação de como construir uma rotina de leitura leve que funcione para todo mundo dentro de casa. É olhar para aquele momento e encarar aquele tempo de leitura não como para cumprir tabela, para transformar o meu filho num leitor, para me livrar, né, para colocar, trazer para ele aquele hábito, colocar na vida dele e me livrar disso. Ufa, agora ele é independente, ele vai tirar boas notas, ele vai conseguir ler as coisas que ele tem que ler na escola. Ou então até mesmo hoje em dia, né, para apostar e para dizer que meu filho lê como uma vaidade, tira tudo isso, toda essa impressão.
O hábito da leitura é um momento em que você vai olhar e vai falar assim: agora eu vou me dedicar ao meu filho. Eu vou colocar ali naquele momento carinho, intimidade, dedicação genuína e generosa dos pais para com os filhos, que deixam o celular de lado e param aqueles 15 minutos para fazer um cafuné, colocar o filho no seu colo e fazer uma boa leitura. Essa é a grande chave para que essa leveza que a gente quer aqui na rotina funcione. Bom, alerta, né? Não adianta a gente querer ajudar essa criança a desenvolver todas aquelas competências que eu falei no início, que não são todas as necessárias para o ato de ler, mas são a chave, como a capacidade de contemplação, de concentração e de imaginação. Não adianta eu querer ensinar o meu filho a fazer tudo isso nos 15 minutos de leitura em voz alta que eu tenho por dia. Até porque não vai ser nem todo dia. Vocês certamente falharão um dia ou outro. Ah, eu preciso que o entorno da vida da criança também promova isso, favoreça, reforce esses ensinamentos. Então, se é uma criança agitada, que tem uma rotina desordenada, que dorme a hora que quer, que come o que quer, isso não vai funcionar. Eu preciso que ela, em outros momentos também, pratique atividades, e preencha o seu tempo livre com atos que também promovam a concentração, a contemplação e etc. Certo? E qual é o melhor momento do dia para fazer isso acontecer? Para fazer essa rotina funcionar? É óbvio que não tem um momento certo. Eu não conheço a rotina de todo mundo, a vida de vocês, mas o que eu posso dizer é que o momento de antes de dormir costuma funcionar bem para a maioria das famílias, desde que vocês não estejam no auge do sono e do cansaço e da impaciência. A casa já esteja estressada, né? Porque as crianças estão agitadas e tudo mais. Então, procura prevenir aliás, procura prevenir esses momentos de agitação, de estresse, encaminhando as crianças bem em casa para que elas se direcionem para esse momento de leitura de uma forma tranquila. Vai ter dia que vai funcionar e vai ter dia que não vai funcionar e tá tudo bem. Mas vamos falar aqui da agenda da criança, né? A agenda da criança não pode ser atribulada, de modo que ela já esteja esgotada mentalmente, naquele momento. Então, muito cuidado com todas essas atividades extracurriculares que a gente costuma pensar que é necessária para o bom desenvolvimento dessa criança, certo? E serve qualquer livro? Próximo ponto. Não, não serve. A gente não pode usar essa justificativa de, não, eu só quero pescar a criança, oferecendo aqui um besterol, para que depois eu consiga trazer para ela coisas melhores. Não. O desgaste emocional e geral que você vai ter depois para resgatar essa criança é muito pior. O tiro vai sair pela culatra. E tem mais. Existem bons livros para cada faixa etária. Então, eu não estou dizendo para você ler Dostoiévski para uma criança de 3 anos, não é? De maneira alguma. Eu seria desarrazoada aqui nisso e seria maluca também. Isso não acontece. Mas existem sim ótimos livros para cada fase da vida da criança. Então, é importante que você conheça esses livros e pegue essas referências, muitas vezes de pessoas que você é, confia. Eu vou procurar trazer mais vídeos aqui no canal indicando livros, mas de uma maneira geral, parte para os clássicos que você vai se dar bem, né? Claro, nem todos vão funcionar para todas as faixas etárias, mas vai pesquisando, de preferência lê antes aquilo que você pensa em entregar para o seu filho, né? Muitas vezes isso não vai dar certo, porque a criança já vai estar lendo muitas coisas, você também não tem tanto tempo, então procura te assegurar de que aquela é uma boa leitura, escutando alguém que você confia e que tem critérios de julgamento parecidos com o seu. Para os mais velhos, eu precisaria de um vídeo inteiro, porque além de tudo isso que eu falei, a gente precisa adicionar uma pitada aqui de outras doses, não é? De ingredientes que eu acredito que vão contribuir ainda mais, porque a gente já tem uma criança ali de 11, 12, 13, 14 anos, muito bem formada em diversos aspectos, e a influência dos pais diminui bastante a partir de um certo momento. Então a gente vai precisar usar algumas boas estratégias aqui para cativar essa criança e já confirmo, né, com vocês aqui, que assim como essas crianças de 10 anos, de 9 anos, a gente não vai precisar apresentar besterol ou romance barato, certo? A gente vai conseguir cativar essa criança com uma boa literatura. Eu espero que vocês comecem hoje mesmo a criar uma rotina de leitura boa dentro de casa. Comentem aqui embaixo se vocês querem outros vídeos nesse sentido. Façam perguntas, porque eu pretendo fazer uma vez por mês um vídeo de perguntas e respostas para que a gente traga aqui esse esclarecimento que talvez seja necessário de uma maneira mais concreta, né, dentro da tua realidade, para que eu possa de alguma forma te influenciar positivamente. Hábitos saudáveis devem ser
formulados, formados e construídos e desenvolvidos na vida da criança o tempo todo. Hábitos de alimentação, de sono, de rotina ordenada são fundamentais e o hábito da leitura vai só corroborar com essa educação que é muito humana que você quer dar para a criança, porque senão você não estaria nesse vídeo até agora. Então, até o próximo vídeo e eu espero encontrar com vocês com mais frequência aqui no nosso canal.